Oi, pessoal, tudo bom? Boa tarde, boa tarde. Vou esperar aqui um minutinho para o pessoal chegar e sejam bem-vindos a mais um Trocando Ideia, nosso Trocando Ideia de número 5. Boa tarde, Rafaela, tudo bom? O Trocando Ideia, pessoal, é uma série de lives onde vocês têm aí a possibilidade de entrar ao vivo para conversar comigo, para tirar as suas dúvidas. Então, vou esperar aqui mais um minutinho para dar um tempinho para o pessoal ir chegando. Hoje muita gente voltando, né, do feriado. Oi, Rudimar, boa tarde. Não sei quem fotografou ontem, quem não fotografou ontem, ou quem trabalhou tratando foto, né, fazendo reunião com cliente, enfim. A gente está sempre aí na correria, né? Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, Débora. Boa tarde, Amanda. É isso aí, pessoal. Me conta aí quem trabalhou ontem. Vamos ver quem tirou folga e descansou e quem trabalhou. Eu ontem tirei folga, pessoal, confesso. Boa tarde, Clenise, tudo bom? No sábado eu fiz um ensaio em São Paulo, que foi super bacana. Foi uma cachorrinha que ela teve 8 filhotinhos, né? E aí a cliente queria fotografar os filhotinhos antes deles começarem a ir embora para os seus novos lares. Infelizmente um já tinha ido embora, mas os outros 7 estavam lá. E foi muito legal fotografar aí esses 7 bebês. Foi uma loucura, era cachorro para todos os lados. Se não tomasse cuidado, a gente pisava em cachorro, sentava em cachorro, era xixi para todo lado. Eles querendo comer absolutamente tudo que eles viam pela frente, mas foi super gostoso. Então no sábado eu fiz esse ensaio. A Débora tá falando aqui que fotografou, editou, falou com o cliente, fez de tudo, né? Eu no domingo eu tive aqui a alegria de receber 4 das minhas alunas do curso online que vieram fazer uma aula presencial, aula prática, foi super legal. A gente fez 4 ensaios, a gente falou de tratamento de imagem, a gente falou de bastante coisa. A aula começou, pessoal, às 9 da manhã e acabou, eram 10 para as 9 da noite. Foi bem intenso. Então ontem eu acabei tirando um quase dia de folga, que eu também baixei foto, fiz backup, fiz umas coisinhas, também falei com os clientes, né, que mandaram mensagem e tudo, mas trabalhei só um pouquinho, trabalhei, sei lá, umas 2 horinhas só, então considero aí que foi um dia de folga, né? E aí antes da gente começar, bom, eu vou perguntar se tem alguém já que quer entrar aqui ao vivo para conversar comigo, para tirar as suas dúvidas. Eu esqueci de colocar aqui, né? Se alguém quiser entrar, pessoal, escreve aqui nos comentários, me chame, que eu chamo vocês para a gente entrar aqui e conversar ao vivo. Aproveitar para tirar dúvida. A Amanda falou, a gente merece uma folga. De vez em quando a gente precisa, né? De vez em quando tem que dar uma descansada no corpo, uma descansada na mente. E isso foi uma das coisas que eu conversei com as minhas alunas nesse final de semana, que a gente estava falando sobre alguns erros que a gente comete quando fotografa, né? E um erro que quase todo mundo falou que comete é de fazer a foto meio tortinha, né? Da gente não seguir a linha do horizonte, fazer a foto meio tortinha. E uma das conversas foi exatamente essa, que quando a gente está mais cansado, e eu percebo que isso acontece comigo, eu erro mais. Então a gente precisa mesmo tirar, às vezes, um tempo de folga para dar uma descansada no corpo, uma descansada na cabeça, porque a gente fica cansado. A Amandinha do Leterrier tá pedindo aqui para eu chamar, vou te chamar, tá, Amanda? Você vai entrar ao vivo comigo, vai ser um papo bem legal. Vamos ver se ela entra aqui. Oiê! Alô, deixa eu só trocar aqui Sim, o computador. Olha, tudo bem? tudo e você? Mais descansada? Pouquinho, ainda precisava de mais um dia, A gente precisa sempre mais um pouco. né? Sempre precisava de mais um pouquinho, mas a gente segue em frente. Mesmo. Olha, Conta pro, primeiro. pe- Oi, só um conta pro pouquinho. pessoal.
Tá se organizando ali. Ah, Ia falar talvez, para você contar para o pessoal da onde você fala, não sei, eu te talvez. conheço, mas eu não sei se todo mundo te conhece. Ai, talvez tivesse que me organizar antes. Mas olha, Fica primeiro, tranquila. André, eu acho seu trabalho sensacional. Ai, Não sei se você postou obrigada. aqui, acho que sim, aquela família com 5 cachorros, Cinco cinco. cães. E você disse que não eram muito bem treinados, e isso é É. um dos maiores desafios que a gente tem. E ter conseguido aquelas fotos tão lindas, sério, extraordinário. Parabéns, mais uma vez. Já Ai, tinha dado parabéns aqui. obrigada. Obrigada, Porque. Amanda. E eu queria saber se esse é um dos maiores desafios, porque eu não fotografo em exterior, só em Uhum. estúdio. E eu não tenho muito bem essa noção, porque o exterior não é limitado, né? Enquanto o estúdio é um espaço limitado. Uhum. E eu queria saber se esse é uma parte que tem muito peso no seu trabalho em exterior ou não. Realmente, isso é algo que eu acho que fotografar em externa, a gente tem que tomar muito mais esse cuidado de Uhum, entender do temperamento do pet, de uhum, entender até um pouco da personalidade dos tutores uhum. e ter uma conversa bem transparente de alinhar as expectativas. Sim, Porque por uhum, mais que no ensaio externo, né, eles veem as fotos e eles querem as fotos dos cães todos lindos na natureza, mas eles precisam entender que um ensaio externo a gente tem cuidados a mais que a gente tem que tomar. uhum. A gente tem, nem todo cão vai ficar em todos os lugares e vai Claro. fazer as poses que a gente quer. A gente tem que entender que o tutor também participa mais, então eu acho que Uhum. ele acaba Mais sendo um pouco mais ativamente, né? cansativo, exatamente. Uhum, Que a uhum, gente uhum. precisa dessa colaboração do tutor, né? Sim. Independente se for um cão mais calmo ou não. Mas às vezes tem cães que eles são super calmos, eles são super bonzinhos, mas eles Uhum. não param quietos. E aí você põe ele no banquinho, ele pula, você põe ele Oh, pula, meu você põe. Deus. Aí na Sempre. terceira vez o tutor fala assim: ah, ele não vai ficar. E aí eu falo assim, não, calma, é assim mesmo. Ele vai pular uma, Uhum, duas, três, lá pela quarta, quinta vez, a uhum. gente vai tentando, né, com técnicas de mostra o petisco, pede para ele sentar, tenta se acalmar. Então, a gente sempre consegue boas fotos. Mas é muito importante ter esse alinhamento com o tutor para ele entender que é assim mesmo, que o cachorrinho vai sair do lugar 30 vezes, Uhum, que ele vai pular, que a gente tem que pegar no colo por de volta, que a uhum. gente tem que, durante a sessão, como eles. Aqui no Brasil, raríssimos cães são treinados. É muito. Eu acho que assim, com sorte, eles sentam e ficam. E esse é o máximo que eles fazem. E Sei, os que sei. ficam, ficam 5 segundos. O tutor deu É um uma passo para pena. trás, eles É já uma pena. vêm. Então, eu sempre explico e eu converso, e essa é uma das razões que eu não passo preço por direct nem por Uhum, mensagem. A pessoa precisa uhum, conversar comigo, seja por uhum. telefone ou por áudio do WhatsApp, para eu explicar tudo como funciona, explicar Ok. como é, para ver se é isso realmente que ela quer, Uhum, ou não. Hoje mesmo eu conversei com uma cliente que tem 3 pets. E aí ela sim. falou assim, André, eu quero um ensaio com os meus 3, mas eles são terríveis, eles não param e etc. E aí a gente conversou e ela falou Uhum. assim, não, então vamos fazer na minha casa. A Hum. gente faz umas aqui no meu jardim e tal, e Ah, faz internas, excelente, sim. porque Sim. aí eu vou ficar. E aí ela até me falou, eu vou ficar mais tranquila. Uhum. Porque não adianta também a gente ter confiança, a gente como fotógrafo, e a gente saber lidar com o pet na externa, mesmo que mantenha na guia e a gente tem toda a técnica, mas o cliente está desconfortável, o Claro. cliente está com medo de acontecer alguma coisa, o cliente está com medo do cão não se comportar, aí eles também não vão ficar. Com Não vai ser uma certeza. experiência Uhum. prazerosa, né? E a Exatamente. expressão, né, na foto, eles não vão estar relaxados, eles não vão estar curtindo. Então, aí geralmente eu converso. Ou, por exemplo, se é uma pessoa mais de idade, eu já fiz cãezinhos de pessoas que têm 60, 70 anos, Uhum. que às vezes não são tão ativas mais. E a Claro. pessoa já não quer mais pegar o cachorro 30 vezes no colo e ficar ali 1, 2 horas no ensaio. Ela quer um ensaio mais rápido, uma coisa é, em casa, né? E aí, nesses casos, eu faço em domicílio. Eu acabo não Excelente, divulgando excelente. tanto.
Mas aí eu Sim, sim. faço em domicílio, se é um cãozinho que tem alguma restrição. Então é sempre importante a gente conversar com o tutor, entender as expectativas, alinhar a expectativa antes de sair prometendo ou falando que, né, que dá para Claro. fazer tudo, enfim. Alguns cães, algumas situações especiais eu recomendo fazer em domicílio e não fazer no lugar externo. Muito boa essa flexibilidade, né? Do falar com a pessoa, entender o que ela quer. Porque muitas vezes elas veem uma coisa que está no nosso portfólio, no nosso Instagram, e querem aquilo, no entanto, os Uhum, clientes não conseguem fazer. E sendo em exterior, eu penso que seja mais complicado ainda, porque eles podem fugir, e uhum. esse é o pior cenário. E claro que nós, quando fotógrafos, é a última coisa que a gente quer que aconteça. E Sim, é você que eles se utiliza, machucam, né? Ou que aconteça machuca algum acidente, exatamente. ou Isso é sempre foge. algo que a gente tem que cuidar. E é mais perigoso nesse sentido. E eu ia perguntar se você costuma fazer a utilização da guia Uhum. nas sessões ou tenta fazer com que o dono seja o responsável, porque no fundo a gente, eu A não, gente é responsável. os meus clientes não podem ouvir isso, mas a gente tem que jogar um pouco a responsabilidade para Sim, o tutor sim, também, não é? sim. A gente não é mágico. Amanda, eu geralmente eu faço o seguinte, eu converso antes Hum, e eu faço algumas perguntas bem específicas, né? O seu cachorro, quando você chama, ele vem? Se hum, a pessoa disser que não, então eu já sei que a chance de eu fazer esse cachorro sem a guia, de eu fotografar ele uhum, solto, é bem pequena. sim. Ele está acostumado a andar na rua? Ele anda com a guia ou ele anda sem a guia? Como é que ele age num passeio? Como é que ele Uhum. age se ele cruza com outro cão ou um outro gato ou qualquer outro animal? Uhum. Então, eu faço uma série de perguntas bem específicas mesmo, para eu já saber um pouquinho o panorama. Eu sempre levo nas minhas coisas duas guias de pescoço, que são Uhum. mais finas e Sim. são bem fáceis de serem removidas no Uhum. Photoshop. Uma mais Excelente. grossinha, um pouco mais forte, que eu uso com cães maiores. E uma que Uhum. é bem fininha mesmo, que eu uso com os pequenininhos, Muito bom. que é mais para só segurar mesmo, para ele Uhum. não correr, né? Mas com os grandes eu uso uma um pouco mais forte. Os lugares onde eu fotografo são mais tranquilos. Então, Uhum. por exemplo, um dos lugares que eu fotografo é uma rua sem saída e é um lugar Sim. que não tem nada ali, tem duas casas e o resto é matagal. Então ali não passa carro, é muito raro. Então Uhum. ali quase sempre a gente solta, mas mesmo ali teve cães que eu já fiz com a guia, porque eu estava tranquila de soltar, porque eu sabia que não passava carro, não passava ninguém. Mas o tutor falou assim: ah, mas será que não tem um bicho? Será que eles não podem? Ficou com medo deles irem para dentro do Claro. mato. E eu falei: não, então Uhum. a gente mantém eles na guia. Eu sempre tenho essa conversa. Se o tutor falar, se eu tiver 100% tranquila que daria para soltar, mas eu vejo que o tutor não está 100% tranquilo, eu não solto. Uhum. Ou se o tutor falar que pode soltar com certeza absoluta, mas eu sentir que talvez não, eu também não solto. Então eu Uhum. prefiro sempre ser o mais precavida possível, né? Nesse sentido. Agora, quando tá mais perto da rua, aí eu prefiro fazer todas com a guia, porque mesmo um cão super comportado, pode passar alguma coisa ali do Nunca outro se lado. sabe. É, Uhum. a minha cachorrinha, por exemplo, ela é super obediente, ela não sai de casa se eu abrir a porta, se eu não falar para ela que pode sair, ela não sai. Uhum. Agora, se de repente coincidir de estar passando um cachorro que ela conhece, ela vai sair. Então eu Sim. não posso garantir que 100% das vezes eles vão, Nunca ninguém né? pode. Não. Então aí assim, a gente está mais perto da rua, então vamos colocar a guia. Aí assim, é uma foto, um cãozinho pequeno, o tutor vai fazer no colo, vai segurar e tal. Aí eu tiro a guia porque ele está Claro. segurando, mas a gente está sempre meio de olho, né? Ou até deixa de pescoço, peço para o tutor segurar aqui por trás, que aí não aparece a mão que está segurando, enfim. Então eu tento tomar esse cuidado. Eu tive uma situação só, que um cãozinho, a gente estava dentro de um parque fechado, que não passa carros, num lugar que que podia soltar os cães, era uma área para isso. E aí a tutora falou: não, a gente pode soltar, porque ele não foge, ele fica perto, ele obedece, blá blá blá, e tudo bem, a gente soltou.
O que eu não gosto de fazer é ficar andando com o cachorro solto. Eu não acho legal. Então eu Uhum. prefiro assim, vamos andar na guia, a foto é aqui, na hora que tá tudo pronto, a gente tira a guia, Entendi. faz a foto, põe de Uhum. novo. Ah, Uhum. vamos mais pra lá. Arrumei minha luz, defini o lugar, ah, tá tudo pronto. Agora a gente tira, faz a foto, põe de Entendi. novo. Eu Era prefiro essa uma fazer grande assim. dúvida que eu tinha, era nesse sentido, sim, Mas sim. essa tutora aconteceu isso. Não, ele tá acostumado, ele anda sempre sem guia. A Hum, gente tava dentro do parque, a gente foi indo, e daqui a pouco, eu não sei o que deu no cachorro, que ele saiu correndo. E aí o tutor, tava ela e o marido, a reação dele foi a pior que tem, pessoal. Isso já fica como dica, não corra atrás do cachorro. Porque ele entende que você está brincando, e quanto mais você corre, mais ele corre. Você tem que parar e chamá-lo de volta. E aí o tutor foi correndo, o cachorro foi correndo, o que que eu fiz? Eu rápido peguei o meu brinquedo que faz mais barulho de todos, chamei o nome dele e apertei. uhum, Aí nisso ele voltou por uhum. conta do brinquedo. No que ele voltou, eu já estava com a guia na mão. Eu tenho aquela guia de treinamento, que é só você Sim. passar e puxar, né? Puxa, Já uhum, lacei ele, puxei, fiquei com ele e o tutor voltou. Foi 1 minuto a situação uhum. inteira, assim. Sim. Mas valeu de aprendizado, para que realmente a gente não pode confiar na palavra do tutor se ele disser, não, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, ele está acostumado, porque pode acontecer. E eu me sentiria responsável se acontecesse alguma coisa com esse pet, Com né? certeza, sim. Pode ser um carro, mas ele pode, gente, ele pode sair correndo e pisar num buraco e torcer a pata, por exemplo, uma coisa boba, ou enfim, sei lá, né? Um outro cachorro pode vir para cima dele. Então, isso é uma coisa que nos lugares onde eu fotografo, geralmente tem poucos cães, são lugares mais remotos mesmo, é mais tranquilo. Mas quando eu fotografo, quando eu vou para São Paulo, por exemplo, fotografar um parque que tem muito cachorro, a Hum, gente triplica os cuidados, com certeza. porque tem outros cães soltos. Então, eu soltar o que está comigo também é mais difícil. Se um outro vier vindo e o meu tá preso, eu consigo pegá-lo. Se ele tiver Uhum. solto, talvez seja mais difícil. Então, é sim algo para a gente ter muito cuidado. E E até evitar para se fotografar, proteger, né? sim, e Enquanto evitar. fotógrafo, você acaba por ser um pouco responsável, né? Sim, Da sua sim. sugestão conta. E muitas vezes os tutores não conhecem o próprio dono, que é uma coisa que Uhum, me ultrapassa, mas acontece. exato. Eu nunca sugiro eu soltar. Eu sempre Ok. faço diversas perguntas e Uhum. aí a gente juntos decide se vai soltar ou não. Mas se Ok. eu sentir que melhor não, aí eu falo, não, vamos manter na guia, é melhor, né? É mais seguro, a gente fica mais tranquilo. Então eu acho que é sempre uma troca, é sempre conversar, né? E evitar ir para os lugares onde tem muito cachorro. Eu Uhum. tento fazer isso. Então, assim, tem uns cachorros brincando ali, vamos fazer uma foto mais para cá. Se esse pessoal for embora, depois a gente volta um pouco mais para lá. Então, eu tento um pouco ter esse cuidado, porque o que que já aconteceu comigo? Eu tô deitada fotografando aqui e eu tô chamando com um brinquedo pro cãozinho me olhar. E aí eu fui atropelada por um cão que veio solto correndo roubar o brinquedo que estava na minha Sim, mão. Essas sim. coisas acontecem. Eu até me machuquei um pouquinho, assim, nada Sim, o grave, mas equipamento é caro não, e o também. equipamento bateu no meu rosto, então eu cortei um Sim. pouquinho assim a boca. Então é desagradável, porque você tem que parar o ensaio para arrumar, para limpar, para ver se machucou, a pessoa se preocupa, enfim. Uhum. Então eu hoje evito ir em lugares que tem muito cão. Se tem muito cão, eu também tomo cuidado com que brinquedos eu uso para não chamar atenção demais, para não atrair outros cachorros para cima da gente. Então a sessão externa, ela é muito legal, mas sim, a gente tem alguns cuidados a mais que a gente tem que sempre tomar. Muito bom, olha, obrigada pelo esclarecimento. Imagina, imagina. E foi muito interessante. Obrigada mais uma Mais vez. alguma coisa que você gostaria de perguntar sobre Ai, extensão externa? Eu vejo que você faz muito sessão em estúdio, né? Você é mais só focado e faço isso. especializado em Sim, estúdio. só faço isso. Sim, tinha Em muito essa domicílio dúvida. você faz também? Não? Se pagarem um valor acrescido, sim. Tá. Do teu, porque Sim, aí você tem um deslocamento, te dá um trabalho a exatamente. mais, né? Leva Toda a tudo, chatice tá. que tá levando tudo, material pesado, material caro, de um lado para o outro. Mas sim, tudo depende Do mais cliente. do cliente e da necessidade que tem daquele trabalho em específico. Uhum. Mas normalmente sim, vem aqui o meu estúdio e até tenho muita sorte de virem de longe. Pronto. E até eu digo muitas vezes no meu Instagram, muita gente diz, ah, não tem mercado, não sei o quê. Uhum.
Gente, a minha mãe sempre me ensinou, o mecânico, mesmo que seja mecânico, se ele for muito bom, A gente ele vai. tem trabalho. Ele consegue, Exato. ele faz e acontece. E isso é uma coisa legal você comentar, porque eu hoje não estou mais em São Paulo, capital. Uhum, Eu estou a mais ou menos 50 quilômetros de São Paulo. Não uhum. é longe, mas também não é Não logo é, ali. uhum, E a grande maioria dos meus clientes vem de São Paulo fotografar aqui. Eles muito não se bom. importam de dirigir Sim, sim, uma sim, hora e meia sim. para vir fotografar. Porque quando a gente põe todas essas questões, né? Olha, é um lugar tranquilo, é um lugar seguro, não tem questão de assalto, não tem milhares de cachorros, a gente vai curtir muito mais. Isso vira um passeio, E vira vira um um dia, prazer, né? é Vira um um dia dia. todo. E aí eu falo para eles, olha, venham almoçar, eu indico os restaurantes para eles virem almoçar, que são restaurantes que são bons e aceitam pet. Então, geralmente eles vêm, almoçam, ficam com o pet, passeiam e fim da tarde a gente faz a sessão, já vira um passeio do dia inteiro. Então, para quem fala assim, ah, aqui perto não tem onde fotografar, gente, vai, mas vai um pouquinho mais longe. Acha uma cidade vizinha, um lugar, um espaço de eventos, um lugar que seja mais tranquilo, que você possa ir com seus clientes. E se você souber mostrar que vale a pena eles irem até lá, que o lugar é bonito, que vai ser agradável, que vai ser prazeroso, o cliente não vai se importar de ir até lá. É só a gente saber comunicar isso direitinho, né? Até porque uma sessão não é ir numa loja e comprar um prato. É toda uma Uhum, experiência. E acho que fazer um dia exatamente. disso torna ainda mais memorável. Exatamente, é isso aí. É fazer uma experiência completa mesmo, né, para o cliente. Isso mesmo. Legal? Andréia, obrigada. Obrigada Continuação de bom aí trabalho. pela sua participação, você Um também. beijo. Um Tchau, tchau. beijo. Obrigada. E aí, pessoal, queria saber se mais alguém quer aproveitar. A gente tem mais um tempinho. Se mais alguém quiser entrar aqui ao vivo para conversar comigo, só escrever aí "me chame" nos comentários, que eu chamo aqui vocês. O Vini colocou aqui, né? É complicado levar os equipamentos. É verdade, Vini. A Amanda, pessoal aí do Leterrier, eu não sei se todo mundo conhece o trabalho dela, depois entra lá para dar uma olhadinha, mas ela é especializada em estúdio, e ela já tem um estúdio bacana já há alguns anos, então é uma pessoa que ela faz luzes mais complexas, vamos dizer assim, né? Ela não leva só uma luzinha básica para, enfim, dar um preenchimento. Ela realmente monta esquemas de luz. Então, se você for levar tudo isso para um cliente, isso dá trabalho mesmo, você desmontar tudo do teu estúdio, põe tudo dentro do carro, leva tudo de novo. Então, às vezes, precisa ver se isso é viável ou não, né? Diferente de você fazer uma sessão em domicílio, as sessões em domicílio que eu faço, por exemplo, eu não monto estúdio na casa do cliente. Eu utilizo a iluminação disponível da casa do cliente e a decoração da casa do cliente para fazer uma sessão num estilo mais lifestyle. É o cliente brincando com o cachorro no sofá, é eles na cama, algumas fotinhos do cãozinho sozinho, todo mundo junto, mas eu aproveito muito a luz natural, a luz do ambiente. E eu levo, sim, dois flashes, mas é mais para complementar. Se a casa for muito escura, ou se de repente a gente quer uma foto que está mais contra a luz, precisa ter uma luz vindo numa outra direção. Então, é muito mais simples, a gente não precisa levar um monte de coisa, né? E nas sessões externas é mais fácil ainda. Eu, particularmente, uso só luz natural na sessão externa. Eu não levo rebatedor, eu não levo mais nenhum tipo de luz artificial. Então, é basicamente a minha câmera e as coisas que eu preciso levar para os pets, né? Então, eu levo sempre além de câmera, lente, cartão de memória, essas coisas todas que a gente leva, eu levo os brinquedinhos para chamar a atenção dos pets, eu levo lenço umedecido para limpar os pets, porque eles pisam no barro, eu levo álcool gel para os meus clientes, eu levo água para os pets, levo tigela para eles tomarem água, eu levo a minha guia, duas guias que eu utilizo para fotografar, então eu levo aí diversas coisas, mas é tudo coisas que cabem numa bolsa e você pode ter essa bolsa pronta. Então é muito mais fácil esse processo de você levar tudo do que se você for montar de fato um estúdio na casa do cliente, que você vai ter que carregar aí muito mais coisas. Vamos ver se mais alguém tem alguma pergunta. Se alguém quiser me mandar aqui alguma pergunta
por mensagem, ou até se mais alguém quiser entrar ao vivo, escreve aí, me chame, que eu chamo aqui vocês para entrarem ao vivo para conversar comigo. E enquanto o pessoal se manifesta, eu vou contar um pouquinho para vocês dessa aula prática que eu fiz com as minhas alunas aqui no domingo. Então, eu recebi 4 alunas do meu curso online para a gente fazer uma aula prática. E as 2 maiores dificuldades que elas tiveram, e eu acredito que essas sejam dificuldades que vocês também tenham, porque foram também dificuldades que eu tive quando eu comecei, foram de como é que eu escolho, como é que eu decido aonde eu vou colocar o pet para fotografar. Ponho mais para cá, ponho mais para lá, que ângulo eu vou fotografar, fotografo mais de cima, fotografo mais de baixo, mais de frente, mais diagonal. Então eu senti que essa era um pouco a dificuldade delas, né? A gente chega numa locação, como é que eu escolho exatamente aonde eu começo, aonde eu coloco o pet, como é que eu observo como é que está a luz, como é que eu observo o que está atrás da minha foto. E aí a dica a gente precisa testar. Então, eu tento sempre procurar, e eu falo isso para os meus alunos, eu tento sempre procurar pelo menos 2 cores ou 2 texturas diferentes, isso é uma coisa que eu gosto muito. Então, se eu estou, por exemplo, num lugar gramado, eu vou procurar um banco de madeira, ou uma árvore, ou folhas no chão, ou uma cerquinha. Eu vou procurar alguma coisa, por exemplo, que tenha um tom marrom e uma textura diferente, porque eu já tenho a grama, que é verde, né? E aquela textura de folhas, e vou procurar algo, então, marrom, para dar uma complementada na minha foto. Isso deixa a nossa composição, deixa a nossa foto mais interessante. E aí, baseado nesse lugar que eu escolhi, que tem essas 2 cores, 2 texturas, aí sim eu vou olhar o que tem no fundo e de que lado vem a minha luz para eu entender se eu vou fazer daqui para lá ou de lá para cá. E eu vou também buscar um ângulo, se vai ser mais diagonal, menos diagonal, para qual lado, de baixo para cima, de cima para baixo, de modo não só a valorizar o pet na foto, mas também a eliminar as distrações. Às vezes atrás tem um poste, tem um carro estacionado, tem uma lixeira, às vezes tem alguma coisa ali que ficou, uma coisa que não tá bonita, enfim, que não vai ajudar na minha foto. Então, aí buscar um ângulo que eu consiga eliminar essa distração, para ter aí uma foto mais limpa, que dá mais destaque para o pet. E a segunda dificuldade que elas comentaram foi, algumas até já entendem mais de Photoshop, já têm experiência, conhecem as ferramentas, outras não tinham tanta experiência com Photoshop, mas aí a dúvida principal que fazer com a foto? Eu abro lá a foto em RAW, que eu acabei de fotografar. Por onde eu começo? O que eu faço? Quais são as etapas, né? Então, mexo nas cores ou não mexo? Uso um filtro radial para, de repente, trazer um pouco mais de luz para o rosto do pet ou não trago? Mexo na textura, não mexo? Então, como é que eu sei o que eu faço em cada foto? Como é que eu sei o que vai ficar bacana? E com o tempo, a gente vai ganhando essa experiência de já entender, olha, para esse tipo de foto eu sei que se eu fizer isso vai ficar legal. Para esse outro tipo de foto, se eu fizer tal coisa, não vai dar certo, mas se eu fizer assim, vai ficar legal. Mas no começo, pessoal, a gente ir testando o que a gente gosta, testando o que a gente acha bacana, tentar olhar fotógrafos que a gente gosta do estilo da imagem, tentar avaliar um pouquinho, né? O que será que eu gosto? Eu gosto porque essa pessoa sempre tem uma borda suave. Então provavelmente ela usa um pincel nas bordas para dar essa suavidade. Ou talvez ela use a ferramenta degradê, então eu vou colocar isso nas minhas fotos. Eu gosto de fotos com mais cor, então eu vou aumentar um pouquinho a vibração ou a saturação. Eu gosto de fotos um pouquinho mais lavadas, então eu vou baixar um pouquinho a minha saturação. E aí a minha dica para vocês escreve num papel o que você gosta, o que você não gosta, para você começar a ter um guiazinho. Então hoje, quando eu vou tratar as minhas imagens, eu tenho meio que um roteiro que eu passo. Primeiro eu limpo toda a cena. O que é limpar a cena? Eu vou remover a guia do pet, se ele tivesse com guia. Eu vou remover a mão, o pé do tutor, que pode ter aparecido. Eu vou remover algum outro elemento que pode ter aparecido ali. Sujeirinhas no pelo do pet, manchinhas que tinham, uma folhinha que grudou. Então, primeiro eu limpo tudo isso. Tá tudo limpinho? Aí agora eu vou aplicar
os meus filtros. Aí eu vou colocar um filtro no olho para dar um realce, eu vou talvez trazer um filtro no rostinho do pet para dar uma textura, eu vou colocar um filtro ao redor dele para dar uma iluminada nele, eu vou escurecer as bordas. Fiz isso. Agora eu vou mexer nas minhas cores. Aí eu vou ver se eu vou tirar verde, se eu vou aumentar a saturação, se eu vou aumentar a vibração, se eu vou mexer no contraste. Aí eu faço todos esses ajustes. E aí, por último, eu faço ali os detalhes finais, se eu vou aplicar uma luz, se eu não vou, se eu vou aplicar um degradê, enfim. É importante a gente ter esse passo a passo, porque tendo esse passo a passo, fica muito mais fácil e muito mais rápido. No começo, talvez você fique meia hora, 40 minutos tratando uma foto. Daqui a pouco, a hora que você já tem esses passos bem claros, você talvez em 5, 10 minutos no máximo, você consegue aí ter uma foto pronta para tratar, pronta para entregar, desculpa. Tem fotos hoje que em 2, 3 minutos eu consigo tratar, fazer tudo que eu quero na foto e ter o resultado que eu quero, porque eu já sei exatamente o que eu vou fazer e em qual ordem. Então, isso é bem importante a gente colocar no papel mesmo e tentar seguir esse fluxo e falar assim, poxa, não, acho que aqui não tá legal. Troca, mas escreve um roteirinho para você seguir, porque a hora que isso ficar natural, você vai ganhar muita produtividade. A Sabrina colocou aqui, o que eu fico mais em dúvida é em que tons fazer. Uma hora você acha que tá bom e depois você quer mudar. Sabrina, isso é bem comum, tá? A gente, no começo, a gente não saber se gosta mais assim, se gosta mais assado, e aí você vai ter que experimentar. Eu também fiz isso, eu vejo que hoje eu coloco um pouco mais de cor, um pouco mais de vibração, eu mexo na vibração mesmo das minhas fotos, do que eu colocava antes. Depende muito também do lugar onde você está fotografando, porque tem lugares que você tem mais cores, tem lugares que tem menos cores, depende do horário, então tudo isso vai variar no teu resultado final. Mas a dica que eu dou vai testando, né? Coloca um pouquinho mais, e às vezes quando a gente fica mexendo muito para cá, para lá, para cá e para lá, a gente não consegue decidir. Então assim, você tratou tua foto? Eu acho que eu vou pôr um pouco mais de saturação. Põe um pouquinho mais, exporta ela e salva. E deixa com um pouquinho menos, exporta ela e salva. Guarda as duas ali. No outro dia você abre e olha de novo. E olha as duas lado a lado e fala qual que eu gosto mais. Aí fica mais fácil de você ver, eu gosto mais dessa ou eu gosto mais da outra. E tudo bem se com o tempo você mudar um pouquinho o teu estilo, tá? Não tem problema nenhum. É bem comum os fotógrafos irem evoluindo o estilo, um pouco mais de cor, um pouco menos de cor. Mas se você também olhar quem são os fotógrafos que você admira e que você curte, provavelmente você já vai conseguir enxergar um pouquinho qual é o caminho, né? Se é mais cor, se é menos cor. Eu, por exemplo, eu tenho gostado de mais vibração, mas eu não gosto do verde muito verde. Eu gosto do verde um pouquinho mais amarelado. Então isso já é uma coisa que eu sei que eu sempre tiro um pouco ali da matiz do verde das minhas fotos. Então, aos poucos, você vai, com certeza, também encontrando qual é o seu estilo. Vamos ver se mais alguém quer fazer alguma pergunta. De pós-produção, de ensaio externo, enfim, qualquer coisa aí que eu possa ajudar vocês hoje. Tem um pessoalzinho aqui que chegou agora há pouco. Mais alguém, pessoal? Deixa eu ver se ficou alguma pergunta aqui que eu não... que a Elaine tá falando, que a aula foi ótima. A Elaine, minha aluna que veio aqui para aula prática. Eu acho que eu consegui responder as perguntinhas que vocês tinham feito aqui. E aí, pessoal, vou dar assim mais uma dica, né, sobre ensaio externo. Eu vejo muita foto com muito fundo estourado, isso é uma coisa bem comum em vários ensaios que eu vejo o pessoal do Instagram, o pessoal até que me mandou as fotos para avaliação para a live de quinta-feira. Então, cuidado um pouquinho com os horários que vocês estão fotografando e cuidado também de observar o fundo. Porque às vezes, mesmo final de tarde, se é um dia que o céu está super aberto,
Pode ser que você coloque o cachorrinho ali num lugar bacana, que tá com uma sombra, tá com uma luz bonita, mas que no final, no fundo da tua foto ainda tenha muita luz. E aí, se você faz a tua fotometria no cãozinho que tá na sombra, provavelmente o seu fundo vai ficar com luz demais. Isso é ruim, porque isso acaba tirando um pouco a atenção do pet, que é o nosso motivo aí, né? É o assunto que a gente quer destacar na nossa foto. Então precisa tomar um pouquinho aí de cuidado sempre com o que está no fundo. Às vezes a gente mudando um pouquinho o ângulo da nossa foto, a gente já consegue evitar essa luz estourada atrás e consegue ter um resultado bem bacana. E às vezes é a questão mesmo do horário. Então tem gente que às vezes me fala assim, eu não consigo ter nitidez nas minhas fotos, eu acho que a minha lente é muito ruim. E às vezes não é isso, pessoal. Às vezes você está fotografando num horário que você tem luz demais, você tem muita luz atrás do pet, essa luz vem para a tua lente e você perde nitidez. Então, se você fotografasse mais no iniciozinho da manhã, e início da manhã não é 9 da manhã, início da manhã é 6, 7 da manhã, ou mais para o finalzinho da tarde, cerca aí de 1h30, 1 hora antes do pôr do sol, você já vai conseguir talvez ter fotos mais nítidas só de você estar usando uma luz que é um pouco mais suave. Mas então eu só posso usar luz suave? Não, você pode usar uma luz mais dura se esse é o teu estilo, se é o que você gosta. Mas aí você não vai poder, então, colocar ali o teu modelo na sombra e ter muita luz forte vindo de trás do seu modelo. Porque se essa luz vem de trás, você vai perder um pouco de nitidez. Então você precisa trabalhar essa luz em outros ângulos, uma luz talvez mais lateral, ou para quem curte, até deixar o cãozinho no sol. Eu particularmente não gosto muito de foto do pet no sol, mas para quem sabe trabalhar isso, pessoal, funciona bem, tá? Então pode ser aí também uma alternativa, né? Para quem curte fazer uma luz mais dura, saber posicionar essa luz para ela não entrar muito forte contra a tua lente, a tua câmera, para não perder nitidez. A Sabrina tá falando aqui que vai se mudar para cá. Nem todas as fotos, pessoal, quase nenhuma eu faço aqui dentro, tá? Eu também me desloco um pouco mais para lá, um pouco mais para cá, enfim. Mas mesmo para quem está em São Paulo, para quem está em qualquer lugar, tem lugares lindos para fotografar. E eu digo mais, às vezes a gente não precisa de muito. Quando eu faço fotos como essas que estão aqui atrás, o lugar não faz tanta diferença, porque eu estou com o foco todo no pet. Você pode ver que o pet ocupa a maior parte da imagem, né? É um retrato que qualquer gramado, qualquer folha no chão, qualquer banquinho serve para você fotografar. É só você conseguir pegar no ângulo certo e fazer ali uma composição mais fechada para você não ter distrações em volta. Então, sempre que a gente está fotografando em externa, a gente tem que estar muito atento a isso, a tudo que está aparecendo no quadro da nossa foto e tudo que não está agregando valor à foto, tudo que não está deixando a nossa foto mais interessante, mais bonita, não deveria aparecer na nossa foto. Então, ou a gente se aproxima um pouco mais para tirar aquilo do quadro, ou a gente muda um pouquinho o ângulo da nossa foto para não pegar ali aquele elemento que está causando uma distração. Vamos ver se tem mais alguma pergunta. A gente acabou falando bastante de ensaio externo, né? Isso é bem legal. Ver se mais alguém quer falar alguma coisa. Aqui tem muitos lugares lindos. Estou procurando locações onde dê para levar o pet, mas ao mesmo tempo que não seja perigoso. Me fala onde você mora, Sabrina, para ver se eu tenho alguma sugestão para te dar. Uma das minhas alunas que estava aqui no domingo, ela mora no Rio. E aí ela tem um pouco essa dificuldade, né? De falar, poxa, lugares que são legais para fotografar, porque tem menos gente, tem menos pets e seriam mais tranquilos, são lugares onde a gente tem muito risco de assalto. E lugares onde tem mais pessoas e menor risco de assalto, tem muita gente. E aí fica tudo muito. O cão muito distraído, muita pessoa passando e etc. Aí você vai ter que tentar achar um meio do caminho. Ou talvez você ter no teu preço um segurança, uma pessoa que vai te acompanhar para você se sentir um pouco mais seguro, né? Ou tentar, de repente, achar alguns outros lugares que é um lugar que tenha bastante gente, que seja seguro, mas que tenham cantinhos que você possa fotografar, né? Tem uma galera, uma muvuca de gente aqui. Mas se eu vier uns 3, 4 metros para cá e fotografar para o outro lado, eu não pego essas pessoas, mas eu ainda estou inserida num ambiente que tem pessoas e que é seguro. Então, às vezes, é trabalhar um pouquinho isso.
Sabrina, eu não conheço essa região de Gramado, mas eu imagino que seja uma região muito bonita e que você tem aí tem muitos fotógrafos incríveis, né? Nessa região, perto de Gramado, fotógrafos de casamento, fotógrafos que fazem família, que fazem casais. Eu seguiria essa galera, procuraria essa galera no Instagram e veria onde essa galera fotografa. Eu sei que nem todo lugar aceita pet. Em São Paulo, a gente também tem alguns lugares que infelizmente os pets não são permitidos. Outros fotógrafos fazem ensaios lá e aí a gente infelizmente não tem essa locação. Mas eu aqui tenho as fotos que eu mais gosto de fazer e o lugar onde eu mais gosto de fotografar é um terreno baldio, é uma rua sem saída, que eu subo ali uma serrinha e dá num terreno baldio, numa rua sem saída. É um matagal, a gente anda com mato no meio da perna, mas dá fotos lindas. Então, às vezes, também não precisa de muito. É você achar aí um terreno vazio, é você achar uma pracinha, achar aí alguns cantinhos que dê para você fotografar. Para a fotografia pet, a menos que você queira fazer fotos com um plano mais aberto, mostrando muito o ambiente, a gente não precisa de tanto, né? Porque os pets, eles são menores. Então é mais fácil você achar um cantinho para fotografar um cachorro do que você achar um lugar, por exemplo, para fotografar um casal com os seus filhos, que é muito mais gente, você precisa ter uma área muito maior, você precisa cuidar mais da composição. Então, isso é uma facilidade que a gente tem. Principalmente se são pets pequenos, um canteirinho de flor, um banquinho de madeira do parque, às vezes o tronco de uma árvore. Você posiciona um pet sentadinho ali do lado do tronco de uma árvore. Isso já é aí mais do que suficiente para você ter uma foto super bonita. Ela falou aqui, procuro flores no mato, mas daí tem a segurança. Você diz segurança de assalto ou segurança de pisar no mato e acontecer alguma coisa? Pessoal, a gente pisa no mato mesmo, tá? Tem cobra aqui na minha região, não nego para vocês. Eu aviso para os clientes, gente, principalmente assim, janeiro é época de que geralmente aparecem umas cobras por aí. Então a gente fica muito esperto, tá? Muitas vezes a gente pega o cãozinho no colo, a gente não deixa o cãozinho, se é um cão menor, não deixa ele andar no mato para não correr o risco de ter nenhum bicho. A gente pega no colo, leva nos lugares para fotografar. A gente também olha muito bem onde a gente pisa para tomar muito cuidado e não ter nenhum acidente. Em relação ao assalto, infelizmente, isso é um problema que a gente tem no Brasil, de ter que se preocupar, né? Eu tenho seguro dos meus equipamentos, isso deixa a gente um pouco mais tranquilo, mas é claro, mesmo tendo seguro, a gente sabe que vai perder dinheiro, a gente sabe que vai ser um estresse, a gente tiver que acessar o seguro, a gente vai ter que sair comprando tudo meio correndo, se a gente tiver, né, trabalhos marcados que a gente não queira remarcar. Então, o que eu fazia muito em São Paulo, quando eu ia fotografar, eu tinha alguns parques que eu gostava de fotografar, que eu me sentia mais segura. Então, eu sempre sugeria para o cliente da gente ir nesses lugares, tá? Eu ia muito no Ibirapuera e no Villa-Lobos, que eu me sentia um pouco mais segura nesses parques. Muito cuidado quando chega, principalmente quando vai embora, porque as pessoas viram que você estava com equipamento, as pessoas viram que você estava fotografando. Então, eu acho que o momento que você está indo embora é o momento que talvez você esteja aí mais arriscado. E eu geralmente pedia para o cliente me acompanhar. Olha, vocês se importam de ir comigo até o meu carro? Então, e geralmente eles não se importam, tá, pessoal? O pessoal, às vezes alguns até se ofereciam, você quer que a gente te acompanhe até o carro? Põe tudo, já me despedia do cliente tudo dentro do parque, que era mais seguro, ou às vezes na porta do parque, que geralmente tem uma segurança, e aí eles andavam comigo rapidinho até o carro, eu jogava tudo no carro e ia embora. Então, eu, graças a Deus, nunca fui assaltada, mas é sim algo para a gente cuidar. E aí uma coisa que eu sugiro assim, eu vou fotografar o cliente e a esposa, né, o cãozinho, a esposa e o marido. Aí às vezes dá para você ir num lugar um pouco mais afastado. Vou só eu e a cliente, que são duas mulheres. Aí tem um pouquinho mais de cuidado, vai realmente num lugar que tenha um pouco mais de movimento, um lugar que você se sinta mais à vontade, ou se tiver alguém que você possa ir com você, seu irmão, seu amigo, seu marido, namorado, enfim, é bacana ter essa pessoa aí que possa te acompanhar. Eu sei que é muito ruim a gente ter que pensar assim, né? A gente é mulher, tem que levar um homem para proteger a gente, mas infelizmente acontece,
né? As mulheres estão mais suscetíveis, a gente é menor, a gente é mais fraca, a gente está mais suscetível ao assalto. Então a gente tem que se cuidar. Eu conheço vários fotógrafos que foram assaltados em São Paulo, imagino que no Rio deve ter um monte também. Enfim, infelizmente faz parte, né? A minha recomendação é essa: evite ir para lugares muito afastados. Se você for, leve mais pessoas, chama um outro fotógrafo amigo para ir com você. Cara, vamos lá comigo, aproveita para você treinar. Depois eu vou com você num trabalho seu, te ajudo, sabe? Faz uma troca de trabalhos para vocês se ajudarem, para vocês se acompanharem, enfim. Essa pode ser aí uma forma legal de ter um pouquinho mais de segurança, né? Vou responder aqui só mais uma perguntinha, que é da Sabrina também, que eu tinha mandado aqui, agora eu vi, perguntando como é que eu faço para o cliente escolher as fotos. Eu geralmente faço presencialmente, tá? Sempre que possível. Então a gente termina o ensaio, eu já baixo as fotos para o meu computador e aí eu já vou no Lightroom passando com o cliente para ele escolher. Se você estiver num parque, estiver num lugar aberto, principalmente um lugar que você não tenha segurança, aí eu recomendo que vocês vá para algum lugar. Vai para tua casa, vai para a casa do cliente, vai para um café, para um restaurante, alguma coisa que estiver ali perto, que você tenha um pouquinho mais de estrutura, que você se sinta um pouquinho mais seguro, e aí você pode mostrar essas fotos para o cliente ali. E em último caso, o cliente não tem como ver as fotos agora, logo depois do ensaio, porque ele tem um outro compromisso, ou de repente você foi para um lugar muito longe, não tem nada perto, não tem aonde mostrar as fotos. Aí você pode fazer isso virtualmente, marca uma reunião, faz uma videoconferência com o cliente. Eu não mando link para o cliente escolher foto, por N razões, não dá para eu explicar tudo agora, porque a gente não teria tempo. Mas comercialmente vale mais a pena você fazer essa venda consultiva, que você vai mostrando as fotos, você vai ajudando o cliente a escolher as fotos. Geralmente, para eles é mais fácil, para eles é mais prazeroso do que ter que escolher sozinho, e eles também acabam comprando mais fotos. E aí você também tem a oportunidade de mostrar outros produtos, de mostrar álbum, porta-retrato, quadros, outras coisas que você possa aí oferecer. Então, eu recomendo que vocês façam dessa forma. Tá bom, pessoal? Gente, a gente tem mais alguma pergunta? A Sabrina falou que escolhem no estúdio. Para quem tem estúdio, pessoal, perfeito, tá? E aí você pode ou sair da locação, sair do lugar onde você estava e ir para o estúdio para as pessoas escolherem, acho perfeito. Se a pessoa não puder ir naquele dia, já agenda para o dia seguinte ela passar no estúdio para ver as fotos. A única coisa que eu não recomendaria é se você, por exemplo, fizer fotos no domicílio do cliente, né, na casa do cliente, aí eu acho que é legal você dar para ele a opção se ele quer ver na casa dele ou se ele quer ir no outro dia no estúdio. Mas você tirar o cliente de casa para falar para ele escolher no estúdio, aí pode ser que ele fale, poxa, mas eu já estou aqui, por que eu vou ter que ir até lá? Eu acho que a gente sempre tem que buscar opções que funcionem para a gente, mas que também sejam cômodas e confortáveis para o nosso cliente, tá? Então, se ele quiser escolher na casa dele, eu acho que também super, super funciona. Legal, pessoal? Gente, queria agradecer, então, a participação aí de todos vocês. Esse foi mais um Trocando Ideia, que é a live onde vocês podem aí entrar para me perguntar o que vocês quiserem. E lembrando, terça que vem, mesmo dia, mesmo horário, aqui no Instagram, a gente tem mais um Trocando Ideia. E quinta-feira agora vai ter a live no YouTube, 8h10 da noite, onde eu vou comentar as fotos que vocês me mandaram, que vocês me marcaram aí no Instagram. Eu já selecionei algumas e vou comentar, mostrar os pontos fortes dessas fotos, mostrar quais são os pontos de melhoria dessas fotos e o mais importante, pessoal, mostrar como é que eu faço para analisar as minhas fotos também. Porque quando a gente consegue olhar as nossas fotos e avaliar, a gente consegue entender aonde a gente está acertando, aonde a gente está errando e fazer melhores fotos. É assim que a gente consegue evoluir. É quando a gente consegue olhar para o nosso trabalho e entender o que pode ser melhor. Às vezes a gente olha a foto e fala assim, eu não gostei, não sei o que é. Se a gente não sabe o que é, a gente não consegue resolver. Quando a gente começa a olhar para nossas fotos de uma forma construtiva e olhar, poxa, eu acho que aqui a composição não ficou legal,
aqui a luz não ficou legal, aqui a roupa do cliente não combinou com o fundo e é por isso que eu não gosto da foto. Quando a gente começa a ter esse olhar, a gente consegue aí sim aprender com os nossos erros e crescer na fotografia. Então, espero vocês quinta-feira no YouTube, às 8h10. Um beijo, obrigada aí pela participação de todos.